gente, então estamos aqui para mais um Trocas de Casal. E hoje nós vamos fazer uma troca de casal com a Carla Rocha Pavão e com o José Antônio Mesquita Rodrigues, com o Beto Castro e eu, Fernanda Carlos Borges. Deixa eu dar um oi. Vou dar um oi para todo mundo que está assistindo no canal Filosofia e Movimento, para quem me segue na comunidade Paz e Bem, na comunidade 247, segue a Fernanda também no Mulheres e Mitos. Então, legal, vamos para esse papo, então. Nesse meio classe média, a gente vê muitos bolsonaristas, assim, né, entre os nossos vizinhos, os pais dos amigos dos nossos filhos, pessoas da família, parente. Quando vocês olham para essas pessoas que convivem com vocês e que têm essa postura fascista, bolsonarista, que estão nesta guerra cultural bolsonarista-olavista, o que vocês identificam ali nessa história que propicia essa posição, essa visão de mundo tão tosca? Olha, Fernanda, eu, em primeiro lugar, eu acho assim que o maior problema dessas pessoas é justamente uma deficiência na formação que eles tiveram. Uma formação educacional e uma formação através de uma formação social que se dá permanentemente através dos meios de comunicação. Eu vou te dar um exemplo. Como eu estava falando com o Beto, eu sou de 53. Por exemplo, em 69, quando teve Woodstock, teve maio de 68, eu estava fazendo o primeiro ano clássico. E foi justamente um período assim de muita revolução e muita transformação. Nessa época, o simples fato de você usar cabelo comprido, você era impedido de entrar em lugares, impedido de entrar na escola, como é que acontecia comigo, onde a gente tinha que usar uma série de artifícios para que a gente não fosse proibido de entrar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que nesse período do pós-golpe de 64, eu acho que eu fui percebendo algumas coisas que ocorriam e que foram transformando a sociedade. Mas eu acho que a principal delas, por exemplo, que eu não compreendia, mas eu ouvia falar, era justamente sobre a mudança educacional no ensino das pessoas. Então, eu entendo que, por exemplo, a universidade, que tinha um tipo de formação que ensinava a pessoa a ser mais crítica, né? Ela passou a formar pessoas técnicas. Então, hoje, o que eu vejo é que, assim, o cara que é um engenheiro é um técnico em terceiro grau. O médico, a mesma coisa, o arquiteto, a mesma coisa, o jornalista e o publicitário. Seja da área de exata, de humanas, o caramba que for. Mas eu acho que principalmente na área de exatas. E aí eu percebo assim, que houve um empobrecimento do raciocínio geral muito acentuado. E eu buscava muito conhecimento e muita informação fora dos bancos escolares. Eu sempre digo, assim, por exemplo, eu matava muito aula para ir ao cinema, né? E eu digo assim que eu acho que eu tive muitos professores assim, tipo Fellini, Bertolucci, Herzog e outros grandes cineastas. A gente tinha naquela época, né? Eu sou de 58. Então, a gente tinha educação moral e cívica, tudo fruto da ditadura, né? Aquela mudança. Militar. Eu não sei porquê, a minha família não gostava muito de política, meu pai era gerente de banco, não tinha, a mesma história. Então não tinha nada a ver com aquilo que eu fui buscar. Eu fui buscar desesperadamente, não sei porquê, conhecimento. Eu lia muito, eu lia. Então, o que acontece? Esse poder crítico, realmente, a formação não existia nenhuma. Ou você buscava fora, né, por si próprio, por uma tendência sua de ter um espírito crítico, ou você acabava caindo nessa normalização, que é a classe média que a gente conhece hoje. Então, realmente, a escola não contribuiu. Como não contribui até hoje, quando você não tem, que devia ter desde o ensino básico, filosofia, sociologia, né, psicologia, para formar o ser humano. Eu queria fazer um parênteses nesse comentário, porque eu acho que a gente não consegue entender muito bem
os nossos interesses subjetivos, né, que nos orientam no mundo, se a gente não entende um pouco de onde a gente vem, se a gente não entende como que a gente está dentro de um processo histórico que está envolvido na família. Então, por exemplo, vou pegar o teu exemplo. Sim. O pai do Beto, ele era bancário, mas filho de um ex-fazendeiro que faliu com a falência do café. Então ele é o filho de um fazendeiro falido que vem para São Paulo e encontra um trabalho no banco e ali fica lutando desesperadamente contra a falência a vida inteira dentro desse banco. É verdade. Então já é uma pessoa, o pai, né, socialmente falando, que alguém que se deslocou de uma posição para outra e ficou ali meio perdido, agarrando a sobrevivência e o sustento da família neste banco e morrendo de medo da falência que foi vivida pela família. Né? A mãe é uma italiana que ascendeu socialmente no status, ao casar com o filho de um fazendeiro, mesmo que seja falido, porque tem um estatuto aristocrático, né? E aí o Beto, então, é filho dessa situação. Sendo filho dessa situação, possivelmente havia ali uma indefinição de quem somos. E aí talvez o teu interesse pela busca de leitura, de saber quem você é, tem a ver com essa indefinição, né, desses pais nessas condições. Eu, por exemplo, sou filha de uma mulher que foi a única... a minha mãe é filha de uma mulher que casou com um viúvo, também fazendeiro, mas não grande fazendeiro da imigração alemã no Rio Grande do Sul, né? Ela casou com esse cara que era viúvo, que tinha 200 filhos, e ela era filha só da minha avó. E ela foi a única que estudou, fez o ensino médio completo, porque teve que morar na casa de tias para poder ter acesso à escola. Foi a única que estudou. Biologia. E ao casar, não deu certo o casamento, separou. Então, eu sou filha de uma mulher que foi precocemente, naquele contexto, estudada, cujo casamento faliu e que também teve que reconstruir a sua identidade. Né? E o meu pai, um pequeno comerciante que, enfim, também não se organizou muito na vida dele. E dentro dessa situação eu precisei pensar, eu precisei entender em que mundo eu estava, o que é ser mulher, o que é ser mulher nesse mundo, o que é trabalho, né? Em que mundo que eu estou vivendo, por que a minha família é tão diferente das outras, por que aquela mulher é diferente daquela, por que as condições de trabalho não são as mesmas para todas as pessoas. Então isso me leva para gostar de ciências humanas mesmo no colégio, né? Para gostar das aulas em que se tratava questões sociais, questões humanas, e me leva para a filosofia, para a psicanálise, para esses lugares, né? Então, eu acho que a gente também precisa entender como que o pensamento é gerado em certas condições. Dúvida. Eu fico, às vezes, pensando isso. Fico pensando em vocês, como que isso moveu o teu interesse. Quando você fala que você era um menino que não é adaptado na escola, alguma coisa tinha ali para você ser empurrado, ser levado nessa direção. Na verdade, vocês estavam falando de uma coisa, assim, por exemplo, que eu acho que desde garoto eu nunca me situei em lugar nenhum. Eu acho que eu sempre fui de alguma forma deslocado, né? Assim, você não se inseria na turma do bairro, você não se inseria no gosto que as pessoas tinham e por aí vai. E por conta disso, e por conta dessa minha postura rock and roll, que eu nasci praticamente com rock, essa coisa assim, de tudo, do Caramba 4, eu também nunca quis me inserir. Está entendendo? Ao contrário, assim, de algumas pessoas que querem participar de qualquer jeito de grupo, eu não queria. Eu não queria ser, por exemplo, igual meu pai, que também era bancário, que foi gerente a vida inteira. Então, eu tinha uma certeza. Bancário, jamais. Jamais. Cara de terno, gravata, jamais. Tudo, em hipótese alguma. Está entendendo? Então, eu nasci com uma turma
que queria romper com essa sociedade burguesa, cheia de autoritarismo e de modelo conservador. Né? Eu queria participar de uma outra sociedade, né? Uma nova sociedade, mas não aquela. Então, no teu caso, uma negação de viver uma vida como a vida que teu pai levava. É um movimento meio punk. Os punks fizeram isso, né, na Inglaterra. Eles se recusaram a viver aquela vida na fábrica que o pai levava. Eu sou hippie, tá entendendo? Embora eu não tenha cara hoje de hippie, eu acho que por dentro de mim, assim, eu tenho alguns ideais de hippie muito fortes. Vocês se emocionam quando ouvem Hair? Até hoje? Eu me emociono. When the moon... Até hoje eu me emociono. In the seven house. Eu choro! Eu acho que está faltando... Né? O maio de 68 foi o último grande movimento de mudança que houve no planeta. Está faltando acontecer de novo isso. Né? E a gente viveu, né? A gente viveu pós-ditadura, viveu o início dessa coisa, desse movimento hippie, e teve esse contexto familiar que a Fernanda colocou super bem, e a gente buscou o tempo todo a ruptura. Eu sempre me senti assim. Eu, com 14 anos, eu li Marx, eu li Freud, eu li Jung. Isso teria que ler na faculdade, né? Eu, desesperado, aí eu fui fazer teatro, comecei a fazer teatro na faculdade. Teatro é bárbaro. Eu queria desesperadamente entender o meu processo e o processo do mundo, né? Então, o espírito crítico era o tempo todo. Isso que você falou de não se encontrar, quer dizer, eu frequentei todas as turmas, mas eu nunca ficava em nenhuma, porque realmente eu queria alguma coisa nova. Não sabia qual era o teu lugar no mundo, né? Exatamente. E Carla, como é que você... Bom, eu vim de uma família da Zona Leste, totalmente despolitizada também, meus pais ainda são despolitizados, comecei meu processo de aprendizado político depois que eu passei a ser a companheira do José, e fui sempre muito estudiosa. Mas ontem eu estava lendo um artigo do Eleutério Prado, que foi professor aposentado da Faculdade de Economia da USP, Administração, e ele é republicado no Brasil 247, porque tem uma revista aí grande querendo se apropriar desse nome A Terra é Redonda, que é do blog de intelectuais. Ele estava citando um livro do Charles Melman, que eu não li, O Homem Sem Gravidade Gozar a Qualquer Preço. Esse livro ele vai retratar que esse neoliberalismo ele passa a ser uma cultura fundada no recalque dos desejos. Isso a gente até conversou a respeito no Filosofia em Movimento, né, Fernanda, quando a gente viu Psicologia de Massas do Fascismo. Então, eu procuro hoje entender um pouco esse lado também psicanalítico dessa construção familiar que me levou à profunda despolitização, além de que, quando eu fiz faculdade, ainda também era um curso técnico, a gente não discutia política dentro da sala de aula, eu fiz Caster Libero, não se falava. Eu fui do diretório acadêmico, o diretório acadêmico organizava lá carteirinha, os estudantes, mas não tinha um debate acirrado de política, de economia. Tem uma galera aí, principalmente na nossa faixa etária, que é totalmente despolitizada, inconsciente, que ainda julga que eles vão ser aquela elite, eles não têm noção do que é a elite. Eu vejo pela minha própria família, do que é realmente a elite. E eles têm essa ideia de que vão chegar lá, né? Sempre com aquela premissa do trabalho duro. E essa não é uma verdade. Então, eu acho que essa troca de casal, de repente, a gente possa despertar alguma semente nessa classe média, não só falar mal dela, mas falar, olha, gente, o caminho não vai ser esse, não vai ser possível. Ou você luta pelo que você é, ou você vai viver aí amargando essa questão psicológica. Deixa eu falar a vocês, voltando de novo para a educação, eu acho que nós passamos também, não sei se vocês passaram, o Beto não passou, porque ele não estudou em colégio religioso, mas eu estudei o ensino fundamental num colégio de freiras, na minha cidade pequena. Eu estudei no segundo ano primário. Isso, na época da teologia da libertação. Então, eu tive aulas com freiras maravilhosas. Eu tinha uma professora que era uma freirinha que fazia um trabalho de uma pastoral indígena, então ela ia para a Amazônia várias vezes fazendo missões, né, de proteção indígena. Eu era fã dela.
ela voltava contando 1000 histórias. E eu tive uma outra professora freira que ela era feminista, ela era a única que não usava hábito. Ela era freira, ela morava na casa das freiras, mas ela usava calça jeans e camiseta. Legal. E ela tinha todo um discurso feminista. Isso na época da teologia da libertação nas escolas. Olha que sorte que eu tive. Porque a teologia da libertação foi uma exceção ao catolicismo, que sempre esteve do lado do poder. Eu estava vendo há pouco tempo, agora um dia desse, um documentário sobre a escola vocacional. E essa escola vocacional, ela tinha uma produção de conhecimento que era baseado nessa questão da opinião crítica, sobre tudo. Foi a primeira coisa que os militares fizeram, foi acabar com as escolas, porque ensinava a pensar. Exatamente. E todos esses alunos que participaram dessas experiências, eles são pessoas hoje maduras, com um pensamento crítico, com uma posição política, digamos, mais reforçada, mais atual. Há muito tempo atrás, eu lembro de ter visto uma biografia do Caetano Veloso, onde ele falava de um momento que o transformou. E esse momento foi quando ele e o Gil foram assistir Julie Jean no cinema. E que eles saíram do filme absolutamente transformados. E eu diria para você assim, que o cinema sempre me transformou. Ou então alguma experiência artística, ou às vezes algum livro, ou mesmo uma música, né? Às vezes você ouve uma música, a postura do grupo, ou do artista, ou do cinema, e você sai de lá absolutamente transformado. Eu vim de uma família ultraconservadora, onde o meu tio, que era praticamente o mentor intelectual da família, foi comandante do 2º Exército de São Paulo na época do Médici. Por aí você tem uma ideia da dimensão de como é que eu fui formado. Eu andava com o cartãozinho do Erasmo Dias, que era para evitar qualquer problema, porque meu tio já sabia que eu era um tormento. Eu provei, por exemplo, o cartão. Está entendendo? A minha carteira de identidade foi feita na frente do Fleury. O Fleury assinou a minha carteira. Imagina a minha construção. Está entendendo? Mas aos poucos, através de contato, ou de namorado, ou de amigos, ou de alguém que você trabalha, ou da própria escola, as coisas foram se transformando. Então a escola teve um papel também, a convivência. Para mim teve. Porque o Bourdieu, ele coloca isso essa é uma questão que ele coloca nesse livro, Esboço de Autoanálise. Ele se pergunta assim, ele diz assim, a gente tende a achar que quando as pessoas fazem uma adesão intelectual, teórica, é porque a gente gostou daquela teoria, assim, né, numa esfera totalmente abstrata. Ele diz assim, mas tem uma outra coisa, que é a identificação. Nós nos identificamos com o jeito, com os modos, com a performance, com o modo de estar no mundo de umas pessoas e outras. E isso também influencia na adesão. Então, né, eles eu não gostava muito daquele jeito do Sartre, que era um intelectual universal. Aquilo não... Eu vim de um grupo minoritário, então aquela performance burguesa universal do Sartre não já tinha uma rejeição. Aí ele se identificou com outros mestres, né? Lógico, eu acho que isso é muito importante a gente pontuar, porque nem sempre está isso claro. Em cima disso, você falou de abrir portas, né? Aquilo que te choca, aquilo que te fascina, né? A primeira coisa que me fascinou na vida foi quando eu li Monteiro Lobato, As Aventuras de Pedrinho e Reações de Narizinho. Aquilo me fascinou. Eu li, eram grossos os livros, né? Sim. Aquilo, eu mergulhei naquilo, eu falei, aquilo é a coisa mais linda do mundo, que universo incrível, que coisa maravilhosa. Aquilo me fascinou. A segunda coisa que me fascinou foi começar a ouvir Chico Buarque de Holanda. As letras do Chico, a contestação que ele expressava em cada letra, né? A crítica social que ele demonstrava em cada música, aquilo me fascinou. E a terceira coisa que me fascinou, já muito mais tarde, estou lembrando de 3 grandes coisas, foi quando eu entrei na teosofia e Madame Blavatsky, com um poder de crítica altíssimo diante de todas as religiões.
para que você não tenha esperança no outro mundo simplesmente por um conto de fadas, que aí sim é Monteiro Lobato lá atrás. Aí eu queria fazer um comentário. Aqui é um casal, mas eu não tenho essa adesão, eu não tenho essa inclinação pela filosofia, por esse universo. Eu lembro que quem foi fascinada por essa Madame Blavatsky, inclusive depois acho que fez uma peça. Plínio Marcos. Exatamente, Valdeirês de Barros e o Plínio Marcos. Exatamente. O Plínio Marcos eu tive a honra de o conhecer jogando futebol, acredita? Ele era incrível, eu tenho uma admiração por ele de longe, mas de repente, às vezes eu estava num lugar lá e ele estava sentado do lado, jogando bola, conversando. Era incrível, eu conheci ele na porta do teatro. Então, ele ficava na porta do teatro vendendo os livrinhos dele. Aquela coisa toda, não sei o quê. Mas ele que teve essa ligação com a Madame Blavatsky, assim, já numa outra fase da vida, não sei exatamente qual, que eu lembro. Mas eu era tão fã dele que eu não conseguia falar com ele. Só fazer uma correção. O objetivo da teosofia, eu não sou da teosofia, eu não sou de nada. Eu frequentei tudo que vocês possam imaginar e não fico em nada, né? Xamanismo, tudo. Mas o objetivo era unir filosofia, religião e ciência. Esse sempre foi o objetivo da teosofia. Trazer tudo para o mesmo ponto. Eu já penso totalmente ao contrário. Eu acho que a gente levou tanto tempo para tentar separar a ciência da religião. Foi um esforço, tantos séculos. Mas aí... Chegou tanta morte nesse esforço, agora quer juntar de novo. Ontem eu estava lendo O Futuro Já Chegou, do Domênico de Masi. E lá ele defende que os homens renascentistas, eles não eram desligados da religião, muito pelo contrário, que havia muita religião, apesar da racionalidade. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente sempre fala isso, mas demorou tanto tempo para separar. Mas eu, no meu caso, para vocês verem como é difícil você vir de uma família completamente despolitizada da Zona Leste, eu sempre tive muito interesse pelos livros. Eu comecei a ler aos 6 anos de idade, gibi, e nunca mais parei. Até hoje a minha vida é pautada pelos livros. Mas eu não tinha quem me indicasse uma bibliografia. Eu ouvia a música do Chico Cálice aos 5 anos no carro com meu pai, mas eu ficava pensando o que era o cálice. Eu achava que era um cálice. Até porque eu também lembro de achar que era um cálice. E não tinha quem me explicasse que raio que era aquele cálice, entendeu? Então eu cantava muito no banco de trás. Me lembro que meu pai me punha de pijama para dormir no banco de trás, saía com o Passat dele, ouvindo o Chico do Buarque, e eu ficava o caminho inteiro. Mas que cálice é esse? Que negócio triste desse jeito, meu Deus. O que está acontecendo com esse homem? Mas não tinha esse caminho de que alguém dissesse, olha, isso é por conta da ditadura que nós estamos vivendo. Eu só lembro dos adultos me dizerem o seguinte, que eu sou de outra geração, então eu vivi essa ditadura mais na infância e adolescência. Eles me diziam assim, não, fica quieto. Com policial, fica quieto, não fala nada nunca. Então, assim, tinha aquela opressão no ar, você não pode se comunicar, você não pode falar, você não pode isso, mas não tinha uma explicação. Então, a partir disso, é que eu cresci mais uma pessoa curiosa, em busca do conhecimento, porque... O que é o cálice? Em busca do cálice. Estão falando nesse mundo, meu Deus do céu, que eu não entendo nada. Então, eu ouvia muitas músicas, lembro que meu pai ouvia Chico, ouvia Belchior, meus padrinhos também ouviam, só que a gente tem ouvia. Noção, inclusive, do que é. Agora, Carla, com relação aos homens renascentistas, ali começou uma separação, né? Que durou muito tempo até conseguir, né? Então, não é que eles são os primeiros. Agora, claro, nada impede que um cientista, que um filósofo, enfim, alguém estudando neste meio, tenha seus sentimentos religiosos. Porque o conhecimento científico não é o único possível, ele tem as suas características próprias. E é preciso mantê-las, preservá-las. Mesmo que depois você saia daquele lugar e vá fazer uma meditação budista, rezar um terço gigantesco de horas, entrar numa mesa branca, enfim, fazer a dança dos orixás, seja lá o que for. Mas, assim, é bom preservar, inclusive, principalmente, preservar essa diferença. Hoje ainda. Principalmente hoje. Principalmente hoje. Em que os fanáticos estão querendo ocupar este lugar.
A Damares falou isso, né? A Damares falou isso. O problema é que os religiosos entregaram a ciência para os cientistas. Gente, hoje... Então é muito arriscado fazer algumas aproximações. Tanto é que o próprio Paz e Bem é essa tentativa de espiritualidade plural, só que olhando o contexto político, né? E sociológico, histórico, filosófico. Então a gente tenta fazer essa diferenciação, porque realmente tem muita gente que está usando isso para tentar manipular uma grande massa, e conseguindo, né? Porque o que eu mais ouvi nessa pandemia de pessoas que são politicamente à direita ou na extrema-direita é seja o que Deus quiser. É uma fala muito... então, assim, não é que seja o que Deus quiser, tem uma participação sua e Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. Então, é importante a gente se situar nesse contexto, porque senão fica parecendo que é a questão divina que está te tirando de pegar o vírus. Não é. Não é. Eu lamento. Você já pensou que talvez tenha sido ele que tenha mandado o vírus? Porque a questão é assim, porque se tudo está em Deus, tudo pode ser produzido por ele, porque aí fica uma conversa louca, porque você pode dizer qualquer coisa em nome de Deus, né? Então é arriscado, é muito arriscado. A gente podia ser um pouquinho mais humilde, eu acho, que diante deste nome, desta palavra. Inclusive, o beabá da espiritualidade, a Carla que mergulha bem nesse universo, é sobre a questão do livre-arbítrio, né? Conversando com o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde. Ele é espírita, intelectual, professor universitário, e a gente tem grande dificuldade de convencer esse movimento conservador de que a pandemia não veio para transformação do mundo em um mundo melhor. A gente não sabe isso. Pode ser que sim, pode ser que não. É isso que é muito difícil, entendeu, Fernanda? Porque tem uma construção, uma guerra de narrativa, não só na parte econômica, na parte social, na parte de espiritualidade, que é o nosso caminho de formiguinha dentro do Paz e Bem. Dizer, gente, nós não podemos dar voz para essas loucuras. Essas narrativas, elas têm uma função. Veio para melhorar a nossa relação com a natureza, veio para diminuir o ritmo com o qual a gente vive. 10 diferentes sobre isso. Mas tudo isso vale, entende? Vale, na medida em que isso está te ajudando a elaborar subjetivamente, está te ajudando a estar melhor nesta situação. Claro. Mas isso não pode ser erguido à categoria de verdade. Claro que não. É a categoria do imaginário, da literatura, que não tem menos valor, mas é diferente. É diferente. Eu posso fazer uma poesia linda sobre isso. A bomba de Hiroshima, que o Vinícius fez. Sim. Eu posso fazer uma poesia, e isso vai ser importante, vai acalentar o meu espírito, vai me dar uma paz emocional. Mas aí que vem de novo aquilo que a gente começou, que é o poder de crítica de cada um, né? Foi o início da conversa. Então, você pode ouvir, por exemplo, sobre a pandemia, eu ouvi 10 narrativas diferentes sobre isso. Né? Agora, qual a narrativa que eu escolho? Ou eu posso não escolher nenhuma, eu posso ouvir todas e ficar elaborando todas elas ao mesmo tempo. Isso é poder de crítica. Mas, de alguma forma, o que eu acho é que a gente está se transformando numa sociedade, digamos, mais evangélica mesmo. E eu acho que é um grande perigo que o país corre, da gente ficar cada vez mais na mão dessa gente que vão, né, entrando em todos os setores do poder. E eu penso que se não houver uma questão crítica forte, a tendência nossa é ficar cada vez mais na mão dessa gente. Por isso é que eu penso, a única coisa que resolve é um processo educacional violento e um processo de transformação também nos meios da comunicação. Porque se a gente não tiver um processo de comunicação democrático, a gente nunca vai ser uma democracia. Exatamente. O próprio Lula só reclama tanto da autocrítica do PT, ele fala isso hoje, que um dos grandes erros que ele cometeu, que ele disse que cometeu, foi em relação à mídia, de não ter feito a abertura da mídia. Né? A mídia ser mais plural e não ser uníssona de direita. Né? E agora tem o cordão dos arrependidos, né? O Vila, arrependido, dá vontade de dizer assim, você não via, você é um historiador. Você é um historiador, então sabia? Você não sabia o que você estava apoiando?
Né? É um absurdo. Reinaldo Azevedo, muitos. Lobão, Família Leitão, toda essa gente da Exato. Todos eles. Quero que eles se danem. Tá, nós sabíamos, nós falávamos. Eles não sabiam? É uma coisa muito clara. Por isso que a educação é fundamental. Como é que nós podemos construir uma sociedade julgando que o período da ditadura foi valoroso? Mas esses golpistas e esses neofascistas que estão no poder, eles também acham que a educação é fundamental e por isso que eles estão investindo tanto contra a escola. É educar o quê? Né? Educar para quê? Educar como? O José, eu tenho histórias muito parecidas com as suas em termos de formação, né? Interessante isso. Eu percebi da forma que você falou que a gente deve ter alguma identidade na nossa construção. Sim. O que eu não consigo, às vezes, compreender é como alguns amigos meus que participaram desse mesmo processo e hoje são absolutamente diferentes. Não, mas aí é que tá. Pois eu também tenho. Meu, como é que pode, bicho? Será que você ouviu aquele rock todo e não entendeu? Você passou isento pelo Pink Floyd. Passou isento pelo Rolling Stones, passou isento por tudo. Né? Eu fui na live do Escandurra e, fora os robôs, né, do Bozo, que a gente já sabe que tem mesmo, tinha gente lá que não estava entendendo as músicas do Ira e quando eu estava puxando fora Bolsonaro, todas essas tags que a gente puxa na esquerda, né? E tinha gente lá fechado com Bolsonaro 2022. Eu falei, aí nós conseguimos falar, cara, o que você está fazendo aqui? É o Ira, o cara do Ira que está cantando. Você está na live errada. Pois é. Como é que você vai puxar um Bolsonaro 2022 ouvindo o Ira? Então é isso que a gente está falando aqui. A pessoa não entende. Só que o cálice eu tinha 5 anos, né? Tem que ter alguém que explique. Pessoas perdidas, né? Aí talvez por isso mesmo seja importante essas nossas conversas de autoanálise etnológica. Etnográfica, porque é isso que situa. E as pessoas não estão situadas. Eu tive que aprender, José, a vida inteira a ter muito jogo de cintura. Eu sou publicitário, né? A vida inteira fui publicitário, dirigi criação, trabalhei em agências grandes, médias, de todos os tipos, né? Eu convivi a vida inteira com o pessoal de direito. Você imagina o jogo de cintura que eu tive que ter a vida inteira. A coisa mais rara que você possa existir é publicitário de esquerda. Tinha meia dúzia, né? Mas o José não consegue. Para ele não falar, ele não consegue. Ele tem que quase morrer para não falar o que ele pensa. Eu sou ao contrário de você. Eu gostaria de ser como você, mas eu sou uma pessoa muito difícil. A Carla fala assim... Há algum tempo atrás eu cheguei a ver um programinha que falava sobre o super sincero, alguma coisa assim. E eu pensava, super sincero. Eu sou esse cara. Que bom! Saímos satisfeitos com a nossa troca de casal de hoje. É isso aí, velho. Então tá bom. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E, gente, curtam o vídeo, compartilhem nas redes e um beijo. Tchau, paz e bem. Tchau. Obrigado, hein? Obrigado. Até logo.